Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar início à nossa escola bíblica dessa manhã. Quero pedir àqueles que podem a ficar em pé e abrirmos juntos a palavra de Deus no livro de Provérbios. Estamos chegando aos seus últimos capítulos. Cada domingo lemos pelo menos um ou dois versículos. Hoje, capítulo 30, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 30, 5 e 6, vamos ler juntos. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Vamos orar ao nosso Deus. Seu Deus e Pai, obrigado porque estamos na tua casa, nesse local que o Senhor tem nos dado, esse local preparado para podermos aprender do Senhor. Agora de manhã, em escola bíblica, podemos estudar, podemos perguntar, podemos entender o que a Tua Palavra quer para as nossas vidas e que o Senhor continue conosco, continue com as nossas crianças, com os nossos professores, que eles possam levar a Tua Palavra acima de tudo, e que as nossas crianças possam, a cada domingo, a cada momento, não só aqui, mas nos seus lares também, possam aprender, possam crescer, possam ter o conhecimento cada vez maior do Senhor, para que as suas vidas possam estar alicerçadas na Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nessa manhã. Continua conosco, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Estamos fazendo a leitura sequencial em Jeremias, agora capítulo 41. Deixa eu ver aqui quem eu chamo. Maria Laura está? Tá, Maria Laura? Está aqui na frente. É porque eu estava procurando os pais lá atrás e ela aqui na frente. Maria Laura, por favor. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias e acompanhe a leitura que a nossa irmã vai fazer. Jeremias 41, de 1 a 10. Maria Laura vai ler a palavra de Deus nesse momento. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, ao em que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias. Ele
ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa, na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe de guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou-os cativo Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Obrigado, Maria Laura. Vamos louvar a Deus com o hino que vai ser projetado. Nesse momento, você que veio preparado, participar trazendo os dízimos e ofertas. Estamos iniciando esse mês de dezembro, então nós devemos estar cantando essas músicas que cantamos a cada ano. Eu peço à congregação a ficar em pé e cantarmos Adoração, número 230. Baixando em forma de céu.
Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, e louvamos o teu nome, te adoramos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu favor renovado dia após dia, Senhor, em nossas vidas. E te somos gratos, Pai, porque tu és o Deus que tem nos sustentado. Tu és o Deus que nos chamou, Senhor, da lama do pecado para a tua maravilhosa graça. E te rogamos, Senhor, que tu continue a nos conduzir, a nos sustentar, Senhor, debaixo da tua graça, Senhor. Ó, Senhor, te somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos de aqui, Senhor, te devolver dízimos e ofertas. E te rogamos, Senhor, que esses recursos sejam administrados com sabedoria, Senhor, por parte do nosso conselho e do tesoureiro. Sê conosco, Senhor, nos abençoando e livrando de todo o mal. E continua, Pai, nos sustentando, nos amparando, nos corrigindo e tratando, Senhor, com o nosso coração. Que em tudo possamos render glória, louvor e adoração a Ti. E também, Senhor, nessa área dos nossos recursos e com o qual Tu tem nos abençoado, Senhor. É a oração que fazemos, gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor Timóteo. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos para a nossa palavra pastoral, que está lá em 1 Pedro 1:8. Não sei se todos estão enxergando bem aqui. 1 Pedro 1:8. Vamos todos ler juntos o título e o texto. Amor, fé e alegria. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai querido e amado, nós te rendemos graças por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, palavra que atingiu o nosso coração. Ó Deus, obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos, nosso entendimento. O Senhor nos deu, ó Deus, vida verdadeira, sentido. O Senhor é quem enche o nosso coração de alegria. O Senhor é quem coloca e planta em nosso coração a fé. O Senhor é o Deus que nos amou com um grande, eterno, infinito amor. Ó Deus, quem somos nós para recebermos do Senhor a instrução, a direção, a salvação? Nós não somos nada. Mas nesta manhã, nós como igreja do Senhor, suplicamos a Ti que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Você sabia que Jacó é tratado pelo judeu durante a história como alguém muito alto, grande, forte? Alguns textos dão pistas, não só a respeito dele ser de pele lisa, com poucos pelos, como era Esaú. Por exemplo, você se recorda quando Jacó chega lá no poço e Raquel está lá e está aguardando os homens da cidade chegarem para juntos removerem a pedra do poço, de tão pesada que era a pedra. E aí você vai ver que no texto Jacó sozinho vai lá e consegue remover a pedra. Outro texto que fala sobre, que traz alguma característica física de Jacó, nas entrelinhas, é Labão, seu sogro. Labão engana Jacó com o intuito de conseguir de Jacó mão de obra. Aquele que consegue remover uma pedra sozinho do poço é uma mão de obra diferenciada para o seu trabalho. E aí você vai ter essa figura. A outra figura que eu me recordo
é a de Jacó lutando com Deus. Obviamente, ali tinha um aspecto espiritual, mas era visto e foi visto ao longo da história esses aspectos da vida dele como detalhes sobre a característica física. E aí, aquele homem que era forte, vigoroso, recebe um espinho na carne, o anjo toca e torna ele com essa dificuldade na coxa. Você encontra nas Escrituras também, por exemplo, características de Absalão. A Bíblia fala que Absalão era muitíssimo belo, fala que o seu cabelo era pesado e que todos os anos ele precisava cortar o cabelo porque pesava. E aí fala que pesava, acho que 200 ciclos, não sei se dá 2 quilos, mais ou menos. Eu sei que é um peso considerável para em um ano o cabelo dele pesar. A Bíblia fala da beleza de Sara. E aí você imagina a sua esposa com 70 anos ser belíssima. A minha eu sei que vai ser. Com 70 anos, belíssima, belíssima, a ponto de chamar a atenção de Faraó. Pense. A Bíblia fala também da beleza de Davi. Davi era belíssimo. A Bíblia fala que os seus olhos eram lindos. A Bíblia fala que ele era ruivo, não simplesmente para dizer se é ruivo, se é moreno, mas era uma descrição de um ruivo belo que chamava a atenção. Mas sabe o que Pedro fala em sua carta? Vocês não viram ele. Vocês não estão vendo. Você não sabe como ele era. Quando Jesus nasceu, como ele era, não tem uma descrição física de Jesus. Uma. Como é que você pode crer nele se você não sabe quem ele é? Como ele foi? Como é que você pode amar ele se você não tem nenhuma característica? Olha, eu vou te apresentar uma pessoa, você vai gostar dela. Como ela é? Não vou te dizer. Quais as características? Não tem. Irmãos, isso é muito interessante, porque esse texto vai mostrar, Pedro vai dizer, olha, vocês não têm nada, vocês nem viram, mas vocês podem crer. Até as crianças podem crer. Vocês podem aprender sobre Jesus sem precisar conhecer nenhuma característica física do Senhor Jesus. E aqui está um ponto importante que ele é só pontual, pelo menos hoje nesta pastoral, você não precisa de imagens de Jesus para ensinar crianças. Você não precisa de imagem de Jesus. Talvez você seja um católico e tenha crescido com essa figura a respeito de Cristo, uma figura desenhada. Pedro diz, em pouco tempo depois da parte de Cristo, vai mostrar, olha, nós não demos nenhuma característica física de Jesus, vocês não têm, nem sabem como é, como ele foi, não sabemos. O que temos da pessoa de Cristo após a sua ascensão aos céus, a única descrição da pessoa de Cristo é uma descrição figurativa e gloriosa sobre quem é Cristo. Cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, e aí a descrição toda mostrando a glória da pessoa de Cristo. Mas eu fecho esse parêntese para dizer, Pedro diz, vocês não viram, mas vocês podem amar Cristo. Vocês não sabem como ele foi, mas vocês podem ter o coração cheio da alegria que Cristo traz. Jesus Cristo, e aí trazendo personagens da Reforma, Jesus Cristo é a alegria dos homens.
Ele pode transformar um coração entristecido, angustiado, amargurado, em um coração cheio de alegria, mesmo no meio das provas. E aí o texto vai dizer: vocês não estão vendo Ele agora. Não. Crianças, vocês estão vendo Cristo? Não. Cadê Ele? Mas o texto fala assim: mas vocês crendo nele, tendo fé que Ele está no meio do seu povo, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, vocês podem ter o coração cheio da verdadeira alegria que só Jesus pode dar. Alegria indizível e cheia de glória. Talvez você tenha adentrado aqui com o coração entristecido. Lutas naturais na sua vida, na sua família, trabalho, ou angústias da própria alma, dúvidas, e o coração mesmo apertado. Mas o que o apóstolo Pedro vai colocar aqui é: você pode experimentar de alegria indizível e cheia de glória na pessoa de Cristo. Cristo pode restaurar a sua alegria. E talvez você esteja buscando alegria em coisas periféricas, detalhes periféricos, ao invés de buscar alegria na palavra de Cristo. No Cristo que os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, palavra de vida eterna é palavra de alegria, palavra de gozo, palavra de satisfação plena. Mas nós, por vezes, perdemos esses aspectos tão centrais e vamos buscar satisfação longe daquele que é a nossa plena alegria, alegria indizível e cheia de glória. Vocês não viram, vocês não estão vendo, mas nós temos uma certeza: você vai vê-lo. A Bíblia fala que nós seremos como Ele é, porque nós o veremos. Então, se você tem alguma expectativa de como foi Cristo, será que Ele foi alto, forte como Jacó? Será que, como seriam os olhos dele, como de Davi, o rei Davi? Tipos de Cristo. Sobre os tipos, o Senhor revelou detalhes. Sobre o Cristo, está guardado para o dia que o Senhor voltar. Saiba, você vai vê-lo como Ele é. E você vai receber dele a plena e eterna alegria, plena satisfação na sua pessoa. Jesus é a nossa alegria. Nele nós podemos amá-lo. Pedro falou: você pode amá-lo. Você pode ter fé nele, crendo, ter fé. E você pode encher o seu coração, ter o seu coração enchido da sua alegria. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta manhã. Amém. Vamos ler juntos? Amor, fé e alegria. A quem não havendo visto, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Que Deus nos abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos. Nós temos aqui pela manhã alguém que nos visita por primeira vez. Se você nos visita pela primeira vez, eu gostaria que você ficasse em pé para que possamos vê-lo, ou faça um sinal com a sua mão. Lá em cima. Vocês podem ficar em pé, que eu não estou vendo direito aqui. Ali. Seja bem-vinda, viu? Tem mais gente com você? Tá bom, eu achei que fosse, tá bom. Seja bem-vinda. Como é o seu nome? Jade. Seja bem-vinda, Jade, em nosso meio. Aos demais que já vieram outras vezes, que Deus continue abençoando vocês aqui na nossa igreja. E temos aniversariantes essa semana também. Irmãos que fazem mais um ano de vida. Amanhã é aniversário do seu Gessé. Ele está por aí? Ah, não. No dia 8, Luiz Miguel Bezerra. Se você estiver por aí, pode vir aqui para frente.
No dia 9, a Janinha, irmã querida. No dia 10, aniversário de casamento da Thalita e do Adailton. Podem vir aqui à frente também. No dia 11, aniversário do Renan. No dia 11, também, aniversário da irmã Gessília. E no dia 11, também, aniversário do José Mateus Honorato, adolescente. Está por aí não, né? Pode chegar mais para cá. No dia 11 também, aniversário de casamento do Wesley e da Táfnis. Eles eu sei que estão aí. No dia 12, Davi Montilari. Está por aí o pequeno Davi. No dia 12 também, aniversário da Nancy. No dia 13, aniversário de casamento do Renan e da Riviane. No dia 13, aniversário, a presbítera de Milson. Isso. No dia 13, também, aniversário do Pedro Davi. Acho que tem Davi Soares, Pedro Davi. 2 Davi essa semana. Que bênção. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Se você que nos visita ou ainda não é membro da nossa igreja, alguém que está aqui faz aniversário essa semana, ou aniversário de casamento, não? Então tá. Então vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos tão queridos. Senhor nosso Deus, que alegria, Senhor, estarmos aqui celebrando, Senhor, a vida desses irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens trazido, Senhor, à nossa igreja aqueles que Tu queres, ó Deus. E tens usado, Senhor, a palavra pregada aqui para falar aos corações de cada um. Muito obrigado pela comunhão que temos, ó Deus. Muito obrigado porque esses irmãos têm sido parte do corpo de Cristo, Senhor, e têm tido o privilégio de caminhar na fé, junto com outros irmãos e junto com as suas famílias, ó Pai, crescerem e multiplicarem aqui conosco, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo dom da vida em Cristo Jesus, ó Deus, o qual celebramos hoje também no dia do Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui. Abençoa, Senhor, os casamentos, ó Deus, que Tu instituístes e constituístes em cada família representada aqui. Muito obrigado pelo casamento da Táfnis e do Wesley. Que Tu continues abençoando esses irmãos no seu dia a dia. Continua abençoando a saúde do irmão Wesley, nós te pedimos. Os seus afazeres diários, assim a Táfnis como auxiliadora do lar, Senhor, e no seu trabalho. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, Senhor. Faz assim também com a Dailton e Thalita. Que o casamento deles seja para a honra e glória do Teu santo nome. Derrama graça, Senhor, nós te pedimos. Guarda-os em Ti, Senhor, e que eles possam sentir alegria, Senhor, como ouvimos agora pela manhã, em serem Teus filhos, em confiarem no Deus que conhece todas as coisas e pode todas as coisas, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, do mais novinho, Senhor, ao de mais idade. Abençoa também o casamento do Renan e da Riviane, assim que te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe. Vou chamar agora as nossas crianças. Até aqui à frente, possamos estar orando por elas. Pedir a Sara que venha até aqui à frente e faça essa oração. Senhor, abençoe as nossas crianças nesse seu dia. Lembrando que amanhã nós vamos ter a nossa confraternização e já foi avisado lá no grupo com os pais das crianças.
Se alguém não tiver sido informado, pode nos procurar hoje, que a gente passa todas as informações. Será amanhã, às 16h30, lá no condomínio da nossa irmã Cel e Ítalo. Muito bem. Vamos fechar os nossos olhos, crianças, e vamos orar. Senhor, nosso Deus, te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, no teu dia, com liberdade, Senhor, para adorar o teu nome e para aprender da tua palavra. Obrigado por cada criança, cada família que aqui chegou. E nesse momento eu te peço, ó Pai, pela escola bíblica dominical, deles, das aulas, os professores, o momento de louvor deles, que seja uma bênção e que fique gravado, ó Pai, nos seus corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos sair ali pela porta da direita. Vamos agora para os nossos avisos. Aqueles que vão dar os avisos, fiquem próximos aqui. Carol começa. Bom dia, irmãos. Passando em uma última chamada, chegou o dia do chá da Catarina. Então, a Catarina é filha do diácono Abraão e da Daiane. Será hoje à noite, como a gente sempre tem feito após o culto. Não vamos nos esquecer das fraldas de tamanho M ou G para abençoar os nossos irmãos. E fechar com chave de ouro esse ano repleto de chás, mostrando a bênção do Senhor sobre a nossa igreja. Um bom dia do Senhor para todos. Bom dia, irmãos. No sábado, nós teremos uma departamental de convivência e a confraternização lá na Lagoa do Catu. Tem um link de inscrição que está fixado no grupo da igreja, mas eu vou enviar também nos outros grupos. E quem não encontrar lá, tiver alguma dificuldade, peça que eu envio no privado, certo? A nossa chegada vai ser às 9h. Há um valor, uma taxinha, só para alimentação. De 0 a 4 anos, não paga. De 5 a 9, R$ 22,50. De 10 ou mais, R$ 45. Viu? E aí vocês fazem o pagamento, enviam o comprovante. No link tem todas as informações que vocês precisam, tá bom? E qualquer dificuldade, fale com a gente também. Bom dia, irmãos. Passando aqui para lembrar do nosso encerramento dos adolescentes, que já vai ser sábado que vem, lá na Lagoa do Catu, a partir das 9h. Então, eu queria também passar para lembrar da taxa, um valor simbólico para poder custear o almoço, e que, se eu não me engano, é de R$ 12,50. E a gente tem um prazo. O prazo para pagar é até quarta-feira, então, se você ainda não realizou o pagamento, pode procurar algum dos nossos membros da diretoria. E obrigado. Irmãos, antes da nossa escola dominical, alguns avisos ainda. O primeiro deles, lembrando os irmãos que no próximo domingo, dia 14, não é isso? Nós teremos a nossa confraternização com a igreja inteira. Então, vai ser após o culto, a confraternização. O pessoal da congregação vai sair de lá após o culto, vai estar conosco na nossa confraternização. Então, venha, mas não venha pela confraternização, venha para cultuar o Senhor. Então, será um dia de recepção de novos membros, ceia do Senhor, e este já é o segundo aviso. Hoje à noite nós não teremos a ceia, porque transferimos
para o segundo domingo, especialmente por conta da recepção de novos membros. Então, dá o privilégio dos novos membros de comungarem juntamente conosco, e aí nós teremos a nossa confraternização após o culto, tá bom? Outro aviso, irmãos, é mais uma palavra à igreja sobre reunião de oração. Eu sei que você trabalha durante a semana, faz faculdade à noite, tem as suas correrias, o menino está na escola e tem que acordar cedo. Férias. Ótima oportunidade para seu filho dormir um pouquinho mais tarde na quarta-feira e estar conosco aqui na reunião de oração. Aproveite essa época em que seu filho não está acordando cedo para estudar, para trazê-lo à reunião de oração. Eu ainda vou além um pouquinho. Eu penso que é saúde para a alma do seu filho dormir mais tarde um pouquinho às quartas-feiras para vir à igreja para a reunião de oração. Obviamente, existem algumas logísticas difíceis e nós não vamos julgar você pela sua logística, pela sua peculiaridade. Então, você e Deus sabem se realmente é possível ou não. Mas pense se não vale o sacrifício de ter o seu filho aprendendo a orar junto com o povo de Deus, aprendendo a amar a vida de oração, desenvolvendo comunhão com os irmãos. Então, é um excelente local para você estar com a família na quarta-feira. Toda quarta, às 19h30, nós temos reunião de oração. Bênção para a vida da igreja, bênção para a sua vida. Mas não é só aqui que tem reunião de oração. Mas minha logística é tão difícil porque eu moro lá no Eusébio. Quinta-feira, principalmente você que é da congregação, vá para a reunião de oração lá no Eusébio. Fica muito ruim, realmente, para eu vir de lá para cá para a reunião de oração aqui. Não tem problema. Na quinta-feira, vá pelo menos lá, leve o seu filho para conhecer a reunião de oração. Pense um aspecto bem dramático sério. Já pensou o seu filho chegar à idade da razão e dizer: não, eu não sei o que é reunião de oração, eu nunca fui. Ou, eu fui poucas vezes na vida, eu não lembro direito como é. Tem uma questão de organização envolvida, tem uma questão de amor mesmo, de amar a vida de oração envolvida. Eu sei que tem a questão, repito, da logística, tem questões especiais de famílias que não têm condições mesmo de fazerem parte ou de estarem na reunião de oração. Mas se você pode, saiba, é bênção para a sua vida, bênção para a sua família, não tenha dúvidas disso, tá bom? Então, pense um pouquinho, se não pode durante o ano, nas férias talvez você consiga fazer esse esforço maior e estar conosco buscando ao Senhor. Eu trago aqui uma resposta de pedidos de oração, mas também pedido de oração, e outro pedido, e mais, são dois na área de oração. O primeiro deles, nossos irmãos Mateus e Késia colocaram no grupo, a Késia colocou no grupo das mulheres. Deus, na sua soberania, chamou o seu bebezinho, que estava no ventre. Então, oremos pelo consolo dos nossos irmãos, Mateus e Késia, que perderam o bebê nesta semana, tá bom? Então, não se esqueça de colocar em oração na sua casa pelos nossos irmãos. O outro é o Jocélio, um amigo meu que eu tenho pedido orações já desde o ano passado. O Jocélio não era só um colega de seminário, ele era da mesma igreja que nós, na Bahia. Ele foi para o seminário, 2 anos depois eu fui, então nós éramos amigos já e nos encontramos no seminário. E o Jocélio enfrenta mais de 20 anos, luta com problemas renais. Então, ele já teve rejeito de transplante. Então, há mais de 20 anos fazendo hemodiálise. E aí, há alguns meses, ele perdeu a visão. E aí eu avisei a igreja pedindo orações para que Deus tivesse misericórdia. O caso dele era um caso humanamente sem reversão de perda da visão. Ele apenas enxergava um pequeno clarão de luz. E na sexta-feira eu recebi uma ligação. Eu estava no aniversário de um dos nossos adolescentes e recebi uma ligação. Eu até me afastei. Alguns viram eu me afastar por um bom tempo, mas é porque foi um tempo de louvar o Senhor. E ele
falando do quanto Deus tem feito na vida dele. E ele pediu que transmitisse à igreja, falasse, olha, fale para a igreja que orou por mim, para se alegrar também comigo, porque eu que na época perdi a luz do dia, mas a luz de Cristo só aumentou nesse período. Foi um momento, ele usou os termos, um dos momentos mais marcantes na minha vida espiritual, de crescimento, de me aproximar do Senhor, da minha vida de oração crescer. E aí Deus foi o abençoando, e aí eu vou contar o detalhe, ele chega no processo de oftalmologista, de ver especialistas na área, a questão dele, e aí falou, olha, você sabe que o seu caso não tem muito o que se fazer, não. Ele disse que mencionou assim, olha, eu sei que o meu caso é assim, realmente muito difícil, não tem uma reversibilidade prevista para o meu caso, o caso dele ainda com agravamentos por causa dos rins, né? Mas e ele falou para quem falou isso para ele, olha, mas o meu caso é com o meu Deus, eu vou continuar buscando ao Senhor, eu sei que Ele é poderoso. E aí, nesse dia, ele me ligou, ele falou, olha, eu já liguei sozinho, porque eu já estou conseguindo ler. Então, Deus tem sido misericordioso comigo. Eu já consigo ler texto em que o fundo é preto e as palavras são brancas, as letras são brancas. E eu já estou conseguindo ler um pouco, mas já começando a restaurar a visão de fundo branco com texto preto. E aí você vê a boa mão do Senhor. Ele, olha, eu já... aí nesse pequeno período eu já mergulhei na carta aos Efésios com a alegria de voltar a ler as Escrituras. Irmãos, é tão bom você ver a boa mão do Senhor sobre os seus filhos e ver Deus responde a oração da sua igreja. Então, mais um estímulo, continue orando, busque ao Senhor. Deus, obviamente, na sua soberania, pode não responder e dizer não. Um dos nossos pedidos, pode, Ele é soberano. Mas faça como o Senhor Jesus ensinou, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Perseverança na oração, não só por esses nossos irmãos, mas por suas causas pessoais, continue em oração, buscando ao Senhor, crescendo na vida de oração. São esses os avisos. Jovens e adolescentes agora se dividem e nós vamos para a nossa aula de escola dominical. Nós estamos estudando o Tríplice Ofício de Cristo. Deixa eu só abrir aqui. Nós vamos, irmãos, abrir as Escrituras lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Irmãos, esse é um texto das Escrituras que, dos versículos 26 até o 28, é um trecho bastante importante. Obviamente, todas as Escrituras são importantes, né? Todos os textos. Mas esse texto, ele abre leque para várias doutrinas. Há vários textos nas Escrituras que ecoam estes textos. Por exemplo, e aí não é parte do nosso texto, a doutrina da imagem de Deus. Você vê ela começando aqui
e ela ecoando nas Escrituras. Por exemplo, quando Deus fala com Noé sobre a questão da pena de morte, ele fala, porque Deus fez o homem à sua imagem. Lá em Tiago, fala, olha, com a mesma boca abençoamos e amaldiçoamos homens feitos à semelhança ou à imagem de Deus. Então, é uma doutrina que está aqui nesse versículo que sai ecoando nas Escrituras. Há vários outros aspectos. Há o aspecto ainda na imagem de Deus, do homem e mulher como sendo os dois, ambos imagem de Deus. Você vai ver aqui aspectos de soberania do Deus que resolve criar, aspectos da diferença entre homens e animais. Você vê questões dos 10 mandamentos impressos aqui dentro nesses versículos. Então, assim, esse trecho, 26 a 28, não é incomum que você vá estudar alguma doutrina das Escrituras ou no livro que você está lendo, ou o pastor que está ensinando, vai e volta para esse texto. Então, é um texto que é bom que você aprenda a lidar com ele mesmo, a sentar, estudá-lo com calma, olhar ele dentro do contexto da criação, olhar a queda, como isso tem, como a queda do Gênesis capítulo 3 traz relação, como Moisés ensina o povo sobre o fato de ser imagem de Deus, de ter os mandatos, e aqui nós já falamos um pouco sobre isso também em outra ocasião. Então, fechado esse parêntese, nós vamos ler versículos 26 a 28, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, porque podemos estudá-la, podemos nos debruçar na tua lei e perceber que o Senhor é um Deus que ensina, que é um Deus amoroso, que enche o nosso coração de alegria com a tua palavra. Ó Deus, que transforma o coração, que remove arestas, equívocos. É um Deus que cuida, ó Pai, que consola nos dias difíceis. E é por meio da tua palavra, Pai, que nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos alimente, nos sustente. Ó Deus, encha, Pai, o nosso coração dia após dia do teu Santo Espírito e nos dê, Pai, a alegria de aprender mais sobre o Senhor e de viver a vida do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos frágeis e de nós mesmos, Pai. Nós apenas aprenderemos doutrinas, letra, aspectos interessantes, mas nós queremos, Pai, nos aproximar do Senhor e receber do Senhor a verdadeira sabedoria que vem do alto, crescimento espiritual. Ó Deus, faz isso no nosso meio nesta manhã, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós já vimos a questão dos 2 primeiros ofícios, de Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, e agora nós vamos ver Cristo como rei. E aí eu intitulei esse estudo de hoje como o domínio do Messias da criação à consumação. E aí, para os irmãos terem noção, nós vamos varrer um pouquinho de como o aspecto real da pessoa de Cristo começa ali a ser ensinado desde a criação, partindo pela queda, andando por personagens nas Escrituras, profecias, e aí você vai ver a figura da pessoa de Cristo como rei sendo atacada antes, sendo reconhecida e atacada também durante, e depois como a figura da pessoa de Cristo, mesmo após a sua ascensão,
ela foi vista. E aí a gente vai ver algumas questões ligadas ao nosso tempo, como nós podemos pensar no ofício real de Cristo na vida prática da igreja. Eu adianto que, a depender do andar do estudo, nós faremos ele em duas partes, tá bom? A depender do andar, de como a gente vai interagindo, a gente vai entender. Mas, ainda assim, eu já adianto esse aspecto aqui. Opa. Pronto. Uma citação do Lewis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele falando sobre o aspecto real de Cristo, para você começar a pensar que não é uma mera doutrina sem aplicação prática. Eu aprendi sobre essa doutrina, e daí? O que é que isso tem a ver? E eu já começo com uma citação que poderia ser uma conclusão. Ele diz assim: de fato, se todos os que agora são cidadãos do reino obedecessem de verdade às suas leis em todos os domínios da vida, o mundo ficaria tão diferente que dificilmente seria reconhecido. Sabe quando você fala assim, infelizmente os evangélicos do país não dão testemunho, ou então algum patrão fala assim, meus funcionários evangélicos são os piores. Isso tem relação com o modo como ele olha a pessoa de Cristo com o ofício de rei. Vou dar exemplo já prático no início. Paulo fala aos Efésios, lá em Efésios 6, sobre como os servos se comportam com os seus senhores. E ali na época eram os escravos. Como os escravos se comportam com os seus senhores? Vocês lembram? Pode dizer, nós estamos em aula. Honrando o seu senhor. Como mais? Não trabalhando como? Trabalhando como para Deus. Porque você tem um senhor. Seu senhor é outro. Quem é o seu senhor? É Cristo. Cristo, em outras palavras, Paulo está dizendo, sabe como o ofício de Cristo como rei influencia no seu trabalho? Quando você trabalha dizendo, meu patrão não é fulano, meu patrão não é dona cicrana, meu patrão é Cristo, Cristo é o meu rei. E aí isso influencia o modo como você trabalha, por exemplo. Então você vai ter a perspectiva de Cristo vem como rei, e isso influencia todos os aspectos da realidade do crente, todas as áreas do domínio, da visão, do pensamento do homem, todas as áreas precisam ter a noção de Jesus é rei. Então, há aplicações diretas. Então, se você olhar para as Escrituras, você vai ter o aspecto real de Cristo de modo claro. Não é uma doutrina das entrelinhas. É muito claro nas Escrituras o aspecto real de Cristo. E há uma associação desse aspecto real com a necessidade de resgate do domínio do homem sobre a criação. Então, aqui começa o nosso ponto de partida. O ponto de partida é, por causa do pecado, da queda, a necessidade de mediação. Mediador, nós já vimos isso no aspecto profético. Então, o homem não tem mais acesso a ouvir a voz de Deus diretamente. Isso foi, durante a história, passando a ser escasso. Deus falava diretamente com Adão. Depois ele começa a falar, ele continua falando com os seus profetas. Mas, enquanto era uma conversa com a humanidade de forma aberta e livre, agora, por causa da queda, passa a ser escasso por meio dos seus profetas. Então, isso começa a ser escasso. Por vezes ele falava a pessoas, mas isso vai ficando mais escasso e no ensino do Senhor sobre a mediação que viria na pessoa de Cristo. O aspecto sacerdotal é o caminho de volta e o aspecto real, ele traz como esse ponto de partida um resgate do domínio perdido por Adão na queda. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o aspecto de domínio, olhando para criação e queda. Esses aspectos aí precisam
a gente precisa pensar um pouquinho assim. Deus não criou Adão como sendo um rei da criação, como uma espécie de abelha rainha, que é uma abelha e as outras estão ali. A ideia do homem não era específica para Adão, e Adão procriava e ficava só em Adão como esse rei. Mas o homem, de forma geral, como esse que domina sobre a criação. Isso é um aspecto óbvio. Mas quando isso é dado ao homem, ele dá ao homem, logo após o texto mostrar que ele foi criado como imagem de Deus. Ele não é dado como uma característica também que se perde. Eu sabia fazer isso, mas aí eu desaprendi. Eu pego objetos com a minha mão, e aí, se eu perder a mão, eu não pego mais objetos com os dedos. A imagem de Deus, um dos aspectos da imagem de Deus no homem é domínio. Então, domínio é uma coisa que acaba sendo, em algum aspecto, em alguma medida, inerente à natureza do homem. Por quê? Porque o homem é a imagem de Deus. Onde é que a gente vê isso? Gênesis 1, 26, ele começa dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a primeira coisa que ele vai mostrar que o homem vai ter, em consequência de ser, não é de ter imagem e semelhança. Ele é imagem e semelhança. Abre o parêntese. Ele é imagem e semelhança. Ele não é animal. Ele não é animal racional. Nada disso. Ele é imagem e semelhança de Deus. O que é o homem? Imagem e semelhança. Por ele ser imagem e semelhança, ele naturalmente tem domínio. Então o texto vai dizer: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então tenha ele domínio. E aí depois ele vai dizer, olha, Deus os deu as ervas. Eu não li os versículos 29 em diante, ele vai falar também, eu vos dei as plantas também, desfrute. Então, mais à frente ele fala assim, ele põe o homem para cultivar, para guardar o jardim. Então você vai perceber, Deus dá ao homem uma resolução imperativa. Aqui no texto hebraico ele está em uma flexão que indica uma resolução. O homem vai ter domínio sobre a criação, sobre tudo que ocorre. Então, o homem naturalmente tem isso, certo? Domínio. Olhe para esse aspecto, e aí você vai perceber que a questão de domínio implica naturalmente também em autoridade. E eu estou falando antes da queda. O homem tem autoridade. Sobre o que o homem tem autoridade? Aí eu quero ouvir vocês. Sobre os animais que Deus deu. Pronto. Deu nome aos animais. Tessia adiantou um dos últimos pontos que eu ia dar, mas muito bom. Dar nomes é sinal de autoridade. Dar nomes nas Escrituras é autoridade sobre. E aí eu vou tocar em um ponto aqui que eu sei que naturalmente ele às vezes promove uma sensação assim, não é bem assim, ou então de rejeição a essa ideia. A ideia das Escrituras é que o homem dá nomes à mulher. Alguém já imaginou onde é que eu quero chegar? O homem deu nome a Eva. Só que ele primeiro chamou ela de quê? Varoa, porque do varão foi tomado. Antes da queda, o homem tinha autoridade sobre os animais, autoridade sobre as plantas, autoridade sobre a criação, autoridade dentro do seu lar sobre a sua esposa. Isso faz parte uma parcela do aspecto de domínio, governo, liderança. Então pense agora, domínio tem relação com liderança. E aí aqui a gente já desce aplicações. Por quê? Ele dá nomes
a sua esposa. Aí vem um ponto polêmico para o nosso tempo. Marido receber sobrenome de mulher. Irmãos, isso não é heresia, mas é contrário ao princípio. Se você já recebeu, meu filho, é igual você falar assim, olha, eu cometi um equívoco por eu não saber. Ninguém vai te apedrejar por causa disso, não. Mas saiba que nas Escrituras o padrão bíblico é do homem, por ser autoridade dentro do lar, ele nomeia. E aí você vai ver, por exemplo, que Eva nomeia os filhos. Então, isso mostra que a mulher tem sim autoridade para nomear os filhos. Isso abre também parênteses para dizer assim, não, quem dá o nome nos filhos na minha casa sou eu que sou o marido. Não, a mulher também tem autoridade para isso. Então você vai encontrar respaldo tranquilamente de autoridade na mulher para nomear os filhos. Então, até essa autoridade, já que já acaba tocando depois da queda, da mulher sobre os filhos, mostra que a mulher também foi dado domínio. Não é só para o homem que foi dado domínio. Existem escopos de domínios, mas perceba que isso faz parte do ser humano. Deus deu ao homem, homem aqui, homem e mulher, Deus os fez à sua imagem, e sendo imagem, naturalmente, eles têm domínio, certo? E aí a gente precisa andar mais um pouquinho e pensar, o que Gênesis 1, 26 fala sobre domínio. O que é que essa palavra aponta? Que tipo de domínio é esse? Para pensar no tipo de domínio, você precisa olhar para o termo e perceber. Há nas Escrituras outros textos que usam a mesma palavra. E aí, por exemplo, para você pensar um pouquinho, quando ele fala de domínio em Gênesis 1, 26, é o mesmo termo do Salmo 110, quando fala do domínio do Messias. Quando diz assim, Salmo 110, 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, falando de Cristo, dizendo, domina entre os teus inimigos. Então perceba que o domínio que Deus dá a Adão no Éden, não é uma coisa assim, é só uma funçãozinha aqui. É um termo que ele vai se desenvolvendo nas Escrituras para apontar diretamente para o domínio de Cristo. Outro texto que é interessante porque ele puxa o texto de Gênesis, é o Salmo 8. Abra aí as Escrituras no Salmo 8. Porque o Salmo 8, ele vai parafrasear e puxar trechos literais de Gênesis 1, 26 a 28. Olha o que ele diz. Ó Senhor, Senhor nosso. Lembre, Davi falando. Senhor, em caixa alta aí, versalete, Yahvé, ou Javé, Jeová, Deus da aliança. Meu dono, nosso Senhor. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E aí agora ele faz. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Olha aqui como ele chama o aspecto de imagem de Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele faz uma paráfrase de Gênesis 1, 26, relembrando o texto, e aí ele não copia a mesma palavra lá no texto,
para domínio, ele usa uma nova palavra que também indica domínio, é uma palavra sinônima, mas que também é usada lá na frente em Jeremias 30, quando diz assim, falando sobre o reinado de Cristo, o reinado do Messias, do ungido do Senhor. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Falando sobre ele mesmo dominará, governará, reinará. Então, a ideia lá de Adão é de reinado, domínio, que apontava na sabedoria de Deus diretamente para o domínio do Messias. E aí não é à toa que Paulo vai fazer tantos paralelos de Adão e Cristo. E aí a gente chega no segundo aspecto, pensando no reinado, no ofício necessário de Cristo, e é aqui que a pessoa de Cristo entra como necessidade, como insubstituível, por causa da queda. A queda, irmãos, vai trazer aspectos estruturais que permanecem mesmo após o desastre que foi a desobediência de Adão e Eva. Eu já mencionei, por exemplo, que estruturas, o ser humano, ele vive e ama estruturas. Por exemplo, casamento é uma estrutura criada por Deus. Você já parou para pensar, por exemplo, que união estável não foi suficiente para aqueles que defendem os modelos alternativos de família? Eles querem o quê? Casamento. Por quê? Porque é estrutural. O ser humano naturalmente deseja esse tipo de união, porque é estrutural. Ele pode deturpá-la, ele pode zombar dela, ele pode tentar mudar aspectos, mas no fundo, a questão é porque nós temos estruturas, e essas estruturas, elas não caem. Outro exemplo que eu dou pense quantas pessoas pensam em um mundo sem governos e leis. Pessoas que têm essa cosmovisão de pensar, o mundo seria bom se não houvesse classes sociais, ou aspectos que foram deixados estruturalmente pelo Senhor. Deus instituiu magistrado, Deus instituiu liderança. Então, são questões estruturais que, quando você foge, você encontra problemas. E na queda, sobretudo, essas estruturas são freios da graça comum sobre os homens, para que o homem não viva em um mundo insuportável, sobretudo os crentes. E aí eu abro mais um parênteses e lembre-se, por que é que os últimos dias, por serem tão difíceis, foram abreviados? Por quê? Jesus fala isso. Não fossem abreviados aqueles dias. Como? Amenizar o sofrimento de quem? Dos eleitos. Por causa dos eleitos. E aí, um parêntese sobre parêntese, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Fecha parêntese, fecha parêntese. E aí a gente chega em como Adão falha na sua missão ou na sua tarefa de dominar. Como é que Adão falha? É uma pergunta, viu? Deixou para Eva tomar decisão. Problema. Que mais? Como é que Adão falhou? Como? Ele, como representante, ele mesmo foi quem pecou. Omisso. Irmãos, Deus fala para Adão dominar. Olha Gênesis 1, olha que interessante. O texto fala assim: tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre o da terra, sobre todos os que
os répteis que o quê? Olha o texto que diz aí. Que rastejam pela terra, o que andam pela terra. Sobre répteis. Serpente é o quê? Por que Adão... O que Adão... Perceba, olha o que eu estou falando aqui. Estou falando sobre o que ele deveria, como dominador, como rei, subgerente da criação, o que ele deveria fazer. Ele deveria conduzir a serpente, ele deveria conduzir a sua esposa, e ele deveria, como líder que é, dar esse exemplo. Adão falha. Então, Adão tinha autoridade para mandar a serpente calar. Adão tinha autoridade para dizer para Eva, Eva, não estenda, não pegue desse fruto. Até porque no texto hebraico, a ideia é que Adão estava junto com Eva no diálogo com a serpente. E ele se omite. Aí vem a questão da omissão que o Cleão mencionou. Então, Adão cai na sua tarefa de dominar. E o que é que acontece? Qual o resultado da omissão de Adão, do pecado de Adão? O resultado é que a terra passou a resistir o domínio de Adão. É por isso que, aí já aplicação direta, é por isso que é difícil colocar o pão na mesa. Por causa do aspecto real quebrado. Ao invés de dominar, ele pecou, desobedeceu, e ele sofre consequência direta. E a consequência direta é, a terra não vai dar o fruto como ela daria. Ela vai passar agora a ter espinhos, a ter ervas daninhas. Você vai ter que suar agora para colocar o sustento dentro do teu lar. Então, a terra resiste o domínio do homem por causa da queda. A família resiste o domínio. Como é que a família resiste o domínio? O teu desejo será para o teu marido, na sua tradução aí provavelmente está, mas a expressão de Gênesis 3, versículo 15, versículo 16, a expressão final, o teu desejo será para o teu marido, é a mesma expressão de Gênesis 4, quando o Senhor repreende Caim, 7, né? Se procederes bem, não é certo que será aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo, aqui está seu, mas aqui no texto hebraico é a mesma expressão que Deus dá para Eva, dá para Caim. O teu desejo será para ti, no texto hebraico, e lá de Eva, o seu desejo será para o teu marido, porque para a partícula que indica e que foi traduzida por para é em direção a. E é essa ideia de bater de frente. Você vai contra. O teu desejo vai ser contra ti. Eva, o teu desejo vai ser contra o teu marido. Então, há o aspecto de, dentro do lar, o domínio, o aspecto de domínio masculino ligado ao lar, vai ter resistência. A terra resiste, a família resiste, no caso, a esposa resiste ao domínio, e a vida agora também encontra resistência. Porque enquanto você olha para Adão com domínio sobre a criação, sobre a vida, ele tinha essa liberdade dentro do jardim em relação a plantas, a animais, a encher, multiplicar, promover a vida. E aí eu volto para o mandato social é promova a vida. Isso faz parte do domínio do homem, promover a vida. Ações propositivas em relação à vida. E aí você vai ver Paulo falar sobre isso de modo inverso. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos 5, versículo 12, se você está anotando, o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte
desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Então, Paulo vai trazer esse aspecto aqui. Lá embaixo ele vai falar mais sobre isso, da morte reinando. Agora a morte reina. Ele vai enfatizar no texto. Você pode ler até o versículo 21, depois em casa, com calma. Você vai perceber esse aspecto que a gente puxa. Enquanto o homem tinha a ordem ou a autoridade sobre a vida, agora ele perde esse domínio. Agora a morte passa a ter esse domínio. Ele não tem mais controle sobre nenhum aspecto do que ele faz. Então, há um aspecto de morte reinando. Mas, ao mesmo tempo, Deus é um Deus gracioso. É quando você percebe que, mesmo em meio à criação rejeitando o domínio, a esposa tendo aspectos de rejeitar a liderança, aspecto do domínio, a morte tendo essa proeminência, esse reinado, como diz o apóstolo Paulo, você vai perceber a graça de Deus renovando e mantendo a ordem ao homem de continuar dominando mesmo em meio à queda. E aí você vai ver aspectos assim como ele continua dando nomes a Eva mesmo depois da queda. Ele primeiro chamou Varô antes da queda, depois da queda ele chama Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ele continua nomeando, isso é graça do Senhor. A liderança continuar no homem. Há aspecto da graça em Gênesis 3:16, quando ele diz assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, dominará. Há um aspecto de reinado. Ele prossegue mesmo em meio à queda, só que ele segue. Como é que ele segue? Ele segue por causa da graça, para mitigar os efeitos da queda, porque a queda poderia ter feito o homem descer do lamaçal do pecado até o nível mais profundo de cada pecado, mas a graça do Senhor freia esses pecados. E um dos freios que Deus dá são esses aspectos de estruturas, estruturas. Aí eu dei exemplos de casamento, de liderança, de paternidade, de autoridade, que Deus dá como freios da sua graça para o mundo caído. Então você vai ver, por exemplo, mais à frente, se você passar algumas páginas, Gênesis 9, chega o dilúvio, e aí, após o dilúvio, Deus abençoa a Noé, a seus filhos, e lhe disse, de novo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E aí ele vai dizer, olha, os animais vão resistir o domínio de vocês. Como? Pavor e medo dos animais. Os animais vão ter pavor e medo dos homens. Você já ouviu que animais, até selvagens, peçonhentos, atacam quando? Quando se sentem acuados. Medo. Isso é bastante interessante. Mas perceba que o texto vai continuar dizendo: tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva, também tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. E aí ele vai dizer, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E aí ele vai colocar aí também, sede fecundos, povoai, multiplicai. Perceba que mesmo com a queda, Deus repete agora para Noé, dizendo, continue dominando. É difícil, sei que é difícil, eu vou mitigar. E aí ele mitiga, nós já pregamos sobre esse texto, ele mitiga dando o quê? Olha, agora vocês podem comer, não só, vocês eram todos vegetarianos, mas agora vocês devem comer carne. Comam. Então, aí vocês vão comer do mesmo jeito que eu vos dei a erva.
eu vos dou agora a carne. Então, para quê? Para mitigar a perda do domínio do homem sobre a criação. Só que você pode pensar assim, olha, se fosse só assim para o resto da eternidade, que luta, mundo caído por toda a vida. E aí você vai perceber que Deus vai em todo o tempo mostrar a necessidade que o homem tem de um mediador. Então, há uma necessidade de mediação. Por isso você vai encontrar nas Escrituras Deus mostrando, você tinha domínio, você perdeu o domínio, está sofrendo consequências terríveis por causa da perda do domínio, mas eu vou promover mediação, redenção do domínio. Então tem esse aspecto de redenção do domínio do homem sobre a criação, que é muito importante para entender o ofício de Cristo. Então há uma necessidade de restauração da ordem da criação de Deus. Então a gente traz aqui alguns personagens. Aqui nessa figura está Melquisedeque, Davi e Salomão. É uma tentativa de colocar assim, figuras que assumiram aspectos reais e importantíssimos na história da redenção para ensinar o povo. Vocês precisam almejar um dominador perfeito, um rei sobre a criação. Então, eu trago aqui alguns pontos. O primeiro deles, Melquisedeque, eu vou falar brevemente, até porque nós vamos citar hoje Melquisedeque no sermão à noite. Mas Melquisedeque é esse personagem misterioso. Ele aparece na história de Abraão. Alguns associam Melquisedeque à pessoa de Cristo, como sendo Cristo pré-encarnado. Nós não entendemos que é o próprio Cristo, era um tipo de Cristo. Mas é interessante porque Melquisedeque literalmente significa meu rei, ou o rei meu é justo. Meu rei é justo. O nome Melquisedeque. E aí a figura de Melquisedeque aparece na história de Abraão, aparece também como um ponto nas Escrituras, mas lá na frente ele é colocado tanto por Davi no Salmo, quanto o autor aos Hebreus vai colocar ele como essa figura importantíssima para entendermos a pessoa e os ofícios de Cristo. O sacerdócio de Cristo tem relação com o sacerdócio de Melquisedeque, não com o de Arão. E o reinado de Cristo também tem relação, no sentido de mostrar, olha, a figura de Melquisedeque, que aparece como uma figura real, já apontava para aquele que é o rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Melquisedeque aparece na história para ensinar aspectos já da pessoa de Cristo, da necessidade de restauração do domínio e do reinado do homem. O profeta Samuel eu trago aqui por quê? Porque ele é também uma figura que dá pontapé a esta visão de monarquia, do aspecto real de Cristo. Nós já vimos, quando falamos sobre o profeta, o pastor Isaac falou sobre o sacerdócio, que na história da redenção, você não tem nenhuma figura, que tem em si os três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Você vai ver o Antigo Testamento inteiro, você vai ter profeta, sacerdote, vai ter rei, individualmente, você vai ter profeta e sacerdote, você vai ter rei e profeta, mas ninguém exercendo em si a figura tripla de ter, aí perceba, alguém que tem toda a autoridade sobre o povo de Deus. Por quê? Porque ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Então, na soberania e na sabedoria de Deus, Deus não deixou ninguém ocupar os três postos simultaneamente. Então você vai ter o profeta Samuel, que na minha visão, o que mais se aproxima dos três postos. Por quê? Porque ele era profeta, porque ele era sacerdote e porque ele exercia função de julgamento e de governo, mas não o ofício. Então, é na figura de Samuel que chega a rejeição, não a rejeição meramente vou rejeitar Samuel, a gente conhece o texto, mas a rejeição do próprio Messias. Por quê? Porque
a teocracia de Israel, ela apontava diretamente para o aspecto do reinado de Cristo. Em toda a história de Israel foi assim. Israel olhava para um posto vago em toda a história, humanamente falando. Olha, mesmo quando ele tinha Davi no auge, quando ele tinha Salomão no auge do seu domínio, Israel olhava para o posto e necessariamente sentia falta, aguardava o perfeito que viria. O próprio Davi vai fazer isso, nós vamos ver quando falarmos das profecias. Então, Samuel chega nesse ponto, e aí Deus, ele como profeta, unge ele recebe a ordem de Deus para ungir o rei Davi. Saul primeiro, né? Primeiro Saul. Aqui eu trago Saul por um motivo. Saul tipifica aí alguém se assentando no trono como se fosse o próprio Deus. Saul tipifica anticristo. Ele inicia, a sua jornada é belíssima, parece mesmo alguém que vai à frente do povo, e depois ele se revela um apóstata e um usurpador do trono que pertence ao Senhor. Então você vai ter Saul como essa figura de péssimo exemplo de domínio servil, de alguém que é perseguidor, tirano, e que Israel deveria olhar e rejeitar. E aí você chega na figura de Davi. E Davi é importante por quê? Porque Davi vai trazer em si vários aspectos reais de Cristo. E aí eu queria ouvir de vocês exemplos, pelo menos 3, do reinado de Cristo, aspectos que você vê na pessoa de Davi. E tanto é assim que você vai perceber várias menções no Novo Testamento chamando Cristo de quê? Filho de Davi, o trono de Davi. Mas eu queria ver alguns aspectos que você olha da realeza de Davi, que fala sobre a restauração do domínio que Adão perdeu na pessoa do Messias. Pode falar. É mais difícil a pergunta? Foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Batalhas. Se você fizer o link num dos primeiros textos que eu li, Salmo 110, fala do Messias dominando sobre quem? Os inimigos. E é um salmo de Davi. Domina sobre os teus inimigos. Então, quando você olhar para as batalhas de Davi, e eu não estou falando daquelas batalhas, por exemplo, que ele fez com Urias, que é um equívoco, é um exemplo de erro, mas das batalhas que Deus conduziu, das vitórias que Deus conduziu o seu povo por mãos de Davi, lembre-se, são batalhas justas. É difícil, né? Pensar Deus ordenando o povo de Deus a invadir uma nação e exterminar uma nação. É difícil mesmo, irmãos. Mas lembre-se que o reinado de Davi tipifica o cetro do Messias que virá no último dia para fazer isso, não de forma meramente humana. Em que aspecto meramente humana? Física. Não serão batalhas físicas. Quando o Messias quando o Messias vier, vai ter uma batalha do Armagedon lá no vale, e aí o vale de Megido, e vai, os exércitos vão se levantar contra os crentes, e vão... A palavra de Deus fala do Messias vindo com um sopro. Acabou. Alguém com cetro para esmagar os inimigos do Senhor. Esmagar, não simplesmente falando de corpo, mas aquele que tem poder, como Cristo disse, para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, as batalhas de Davi são importantíssimas para percebermos e entendermos o que fala o Salmo 113.
37, não é isso? Aquele salmo bem difícil que muitos ímpios zombam e falam, olha para isso, que terrível. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que expressão fortíssima. Mas essa expressão vai ter seu cumprimento final. Existem os cumprimentos, obviamente, Deus vai fazendo a sua vingança como rei que é. Mas o seu cumprimento final será, de fato, no último dia, ligado à pessoa de Cristo, que teve Davi no início como um tipo, fazendo isso com os inimigos, já colocando inimigos debaixo dos pés. Isso apontando também, voltando para a antiga serpente, quando fala do Messias que vai esmagar a cabeça da serpente. Você vai ter também aqui Salomão. Salomão tem também um ponto muito importante na vida dele, de domínio, ou de Israel almejando o quê? Restauração de domínio. Sobre o quê? Sobre o que Israel almejava restauração de domínio no período de Salomão? É uma pergunta. E aí agora eu vou dar memória daqueles que estiveram aqui há 2 anos, quando eu vim pregar a primeira vez. Eu preguei sobre a rainha de Sabá em um dos sermões. E eu falei sobre isso aqui. Sabe sobre o quê? Salomão conduz Israel no domínio sobre os territórios que Deus já deu quando ele assume o reinado, os domínios que foram se alargando, a glória do Senhor sendo vista por territórios. E aí quando ele dedica o templo, ele fala o quê? Ele fala, Senhor, quando o teu povo de Israel voltado para esse templo orar, responde tu do céu, Senhor, para o teu povo de Israel. Faz conforme o teu povo te pedir, orando voltado para esse templo. Mas também o estrangeiro que vier de terras remotas e orar, voltado para essa casa, responde tu dos céus, a fim de que todos os povos da terra te temam como o teu povo de Israel. O domínio do Messias sobre toda a terra. Guarde isso, porque isso é muito importante para o fechamento. É muito importante para o fechamento. E para aplicação direta, para a vida da igreja. Estou dando só dica aqui. Para a vida, vou deixar falar, para a vida da igreja, o que a igreja faz no mundo? Ela glorifica a Deus. Ela é feita para glorificar o Senhor. Tanto que a nossa principal atividade como igreja é culto. É o povo da aliança adorando. E aí, fecho, não dou mais dica, não. Fica para o final. Provavelmente para a próxima semana. Pode falar. Então, eu estou entendendo bem direitinho o que você está expondo. Antes da queda havia um reinado. Uhum. Antes da queda havia um reinado, isso. Depois da queda, passou a existir outro reinado. E aí, guerra entre reinos. Guerra entre reinos. Né? Exatamente. Mas o tipo de restauração do rei parece ter sido já pré-anunciado em Gênesis 3:21, porque não é qualquer tipo de reinado que se almejava, que é um reinado sacrificial. Ok. O Cleon lembrou aqui de Gênesis 3:21, quando Deus faz peles, o Deus sacrifica um animal e pega as peles e cobre a vergonha. Já é pré-anúncio. Sabe o que é pré-anúncio? Aí vou anunciar o fim. A Bíblia fala do dia da ira do Cordeiro. E aí vai... Deixa eu pegar... Eu tenho o texto certinho aqui. Deixa eu ler o texto que eu já... Não tem problema eu puxar para vocês. Apocalipse 21, ou 22. Deixa eu abrir aqui, que aí eu já leio e
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então tem relação, sim, já puxa desde esse anúncio do descendente, e aí já fala de sacrifício e anda nessa direção. Então você vai ter Salomão como sendo essa figura que mostra literalmente o povo precisa almejar a terra como debaixo do domínio completo do Senhor. Isso é um almejar real do coração do povo de Deus. Em toda a história foi assim. O povo de Deus almeja a glória do Senhor enchendo a terra como as águas cobrem o mar. É aqui que a gente chega nas profecias. E aí você vai ter algumas profecias que a gente seleciona. Tem muitas profecias. E eu trago algumas delas para você ver o quê? Para você ver que Deus não tratou o aspecto real do seu filho como se fosse algo escondido, mas era escancarado. Vem um rei, vai vir um rei. Quem vem é um rei. E desde onde que está isso? Você vai ver isso desde Gênesis. Abra aí em Gênesis 49. Gênesis 49. É a primeira menção que, pelo menos que eu me recorde, é a primeira menção nas Escrituras do caráter de rei do Messias. Gênesis 49, versículos 8 a 10. Alguém faz a leitura, por favor? Gênesis 49, 8 a 10. O 10 também. Aqui alguns aspectos aqui. Primeiro, os irmãos de Judá louvando Judá. É interessante isso porque isso aconteceu primeiro com quem? José. Os irmãos de José louvando a José. E aí Jacó chega e fala para Judá: olha, o louvor não vai ser a José, vai ser agora a Judá. E aí você vai ver aspectos sacerdotais também em Judá. Sabe o que é interessante? Você vê Judá se oferecendo para dar a vida, para dizer assim: eu vou ser preso no lugar do meu irmão. Meu irmão roubou isso? Não, não leve meu irmão, não. Prenda-me. Judá fazendo isso. E aqui Jacó chega: olha, Judá, teus irmãos vão te louvar. Judá, o cetro. O que é cetro? É instrumento real. O cetro não se arredará de Judá. É a mesma promessa que foi dada a quem? Davi. Não te faltará o quê? Sucessor. Não vai faltar sucessor em Judá. Nem o bastão dentro de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha que interessante. Restauração das nações. Você vê lá em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui em Judá fala assim: olha, o rei que vai sair de você vai governar sobre todos os povos. O leão esse aqui é o texto pelo que fala que ele é o leão da tribo de Judá, falando do reinado de Cristo. Então, essa é a primeira profecia. Daria para estudar mais detalhes aqui, mas não é objeto do estudo, a gente não vai descer a isso aqui.
Em relação a esse versículo 10, ele é usado por Turretini, um teólogo, que ele escreve sobre esse versículo, ele escreve sobre provas para o judeu que Jesus é o Messias. E aí ele vai discorrer de modo belíssimo em cima desse texto. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar um material para você dar uma olhada. Ainda estou aqui nas profecias. Outro texto, outra profecia que eu vou parar nele é Davi. Você vai encontrar, na verdade, várias profecias a respeito do reinado de Cristo, a respeito do trono de Israel. E aí eu já mencionei a de Salomão, né, em relação às nações, o aspecto de Salomão dominando entre as nações. Mas vai tocar aqui também, porque o trono de Davi não pertencia a Davi. E eu já estou antecipando de Salomão aqui também. Relembrando o sermão quando eu falei da rainha de Sabá. 2 Crônicas, acho que é 9, 8, ou é 8, 9, eu não me recordo agora, fala, quando a rainha de Sabá fala assim, é porque Deus ama Israel, que te colocou para reinar sobre o trono que é dele. Ou seja, Israel em todo o tempo estava sendo ensinado, um Messias virá, esse Messias é rei, ele é dono do trono e ele vai restaurar o domínio. Lembra do povo de Israel quando chega para Jesus e será esse o tempo que restaura? São os discípulos, né? Que fala assim, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Pensando em que o Messias vai chegar, vai restaurar a liberdade de Israel em relação ao império e vai fazer com que Israel seja o grande dominador. Só que havia uma visão equivocada sobre o domínio do Messias, que eu vou falar mais à frente no próximo estudo. Mas sobre a pessoa de Davi, segundo Samuel 7, versículo 12, diz assim, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ele procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino, eu levantarei, sustentarei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, Salomão, né? E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Algo 5 minutos. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso aqui é um parêntese interessante. Algumas pessoas perguntam assim, Salomão foi para o céu? Salomão foi salvo? Salomão era crente mesmo? Mas Salomão se desviou no fim da vida. Olha, eu vou repetir o trecho. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai. Ele me será por filho. Se vier a transgredir, e ele transgrediu, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Deus corrige o filho a quem ama. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. O profeta Natã chega para Davi e vai dizer, olha, esse trono é eterno, não tenha dúvidas. É por isso que você vai ver alguns salmos de Davi falando de, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? É esse que vai se sentar no trono. E pense que figura de humildade, de fé na promessa do Senhor, a ponto de dizer, eu sou o rei de Israel. Davi poderia dizer, eu sou o rei, eu sou o dominador, eu venço batalhas. E aí ele até se soberbeceu, lembra? Fez o censo e tudo.
Então, ele poderia se arrogar e dizer isso, mas ele chega e fala assim: o Deus da aliança disse ao meu Senhor. Ali era uma palavra profética, e Atos vai remontar esse texto e vai dizer: Davi era profeta, estava falando de Cristo. E ele sabia que estava falando de Cristo. Davi morreu, e ele sabia que iria morrer, mas ele tinha consciência de que a restauração do domínio do homem só viria pelas mãos do Messias, que se assentaria naquele trono. E, ao mesmo tempo, imagine ele olhar para o trono e dizer: que privilégio, o Messias vai ser um descendente meu. Não vai ser meu filho, porque ele já disse que meu filho tem possibilidade de pecar, transgredir e tal, mas fala de um trono que é eterno, é alguém que não vai morrer. Ou melhor, alguém que tem poder sobre a morte. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. A consciência, irmãos, de Davi era a consciência de: vai vir um rei. E aí eu paro aqui dizendo para vocês, o autor aos Hebreus fala assim: você é privilegiado, porque eles aguardaram a promessa com um coração assim: o Messias vai vir. E você conhece o Messias, conhece a sua obra. E ainda fala assim: ele é o meu Senhor, ele é o meu rei. Mas por vezes o rei fala assim: olha, ame o seu próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu inimigo. O que é que a gente faz? A gente faz uma briga interna sobre quem reina no nosso coração. A gente dá vazão aos senhores. Às vezes são riquezas, às vezes o Senhor que faz duelo no velho homem lá, o velho homem levantando e tentando reinar. E Deus nos chama mesmo para olhar para o rei e dizer: Senhor, a tua palavra é a verdade, o teu caminho é de verdade, o Senhor é fiel. Eu preciso aprender a obedecer, descansar no rei. O rei tem o controle da situação. Está caótica a minha vida, o que é que eu faço? Está difícil, o que é que eu faço? No ano da morte do rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. Quem é esse Senhor? Cristo. João 12 vai falar assim: Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Isaías viu Cristo no trono, dizendo: olha, Cristo reina, Ele é rei. Então perceba que nosso coração naturalmente, infelizmente, vai, assim como a terra luta contra o domínio do homem, como na família encontramos luta em relação à liderança, à autoridade, crise de autoridade. Enquanto você vê a morte dia após dia, uma certeza que eu tenho é o quê? De que vou morrer. A certeza que nós temos é que temos um rei, irmãos. Um rei que tem a última palavra sobre a vida e sobre a morte. Um rei que promete ir adiante da sua igreja. Um rei que diz assim: eu estou convosco. Não é como Davi, que no período da guerra está lá na varanda. É como um rei que vai à frente da sua igreja e que invade o inferno e resgata os súditos do reino para adorá-lo e viverem para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Nós paramos por hoje. Eu vou apenas dar um spoiler rápido. Nós vamos ver ainda. Vou passar aqui sem problemas. Aliás, não tem aí. Nós vamos ver ainda profecias ligadas ao reinado com Davi, mas 3 profecias. Com Salomão, algumas profecias diretas sobre a vida de Salomão, falando sobre o Messias. E nós vamos ver também alguns profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, apontando e mostrando claramente: Israel aguardava um rei. E aí nós vamos perceber também, na chegada de Cristo, um panorama antes da chegada, durante a sua vida, como Cristo foi enxergado como rei. Tem um dado bem curioso, que eu vou deixar para a próxima semana você
ficar aí na expectativa. Muito curioso. Como é que os evangelistas, como é que... Você pode pesquisar, não impeço você de pesquisar, não. Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que eles relatam a pessoa de Cristo como rei? É surpreendente. Próxima semana a gente continua, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus que revela, ó Deus, os planos do Senhor para a tua igreja, a fim de nos consolar, a fim de nos direcionar, de sabermos que o Senhor reina de modo absoluto, soberano sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar no domínio do Senhor. Ó Deus, e podemos perceber na tua palavra, Pai, o teu cuidado, o teu amor, a tua restauração. Ó Deus, que já experimentamos aqui, mas que ainda não de modo completo, mas que podemos almejar, podemos descansar, que no último dia estaremos com o Senhor, de modo pleno, de modo que podemos ter verdadeira alegria diante das tuas promessas. Podemos ter esperança viva, real, de que o Senhor há de restaurar todas as coisas. E que podemos, ó Pai, então descansar e viver neste mundo caído, de modo pleno, satisfeito, em toda e qualquer luta que enfrentarmos. Ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Pai, nas lutas do nosso coração, em fugir, ó Deus, da responsabilidade, em bater de frente contra o teu reinado. Mas nós queremos, Pai, como súditos que somos, nós queremos ser encontrados obedientes, firmes, fiéis em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Logo mais às 18 horas, para aqueles que nos visitam, nós temos culto ao Senhor. Então vocês estão convidados para cultuar conosco ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.